Segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 4, versículos 16 a 18, Paulo escreve assim: Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Eu queria aproveitar essa noite de hoje para juntos pensarmos, refletirmos e caminharmos pela Bíblia, em especial no Novo Testamento, para entendermos um pouquinho melhor esse tema tão delicado que é o tema do sofrimento. Mas eu quero começar hoje contando uma história bíblica e que nos é familiar, e pensando no que essa história pode ter a ver com sofrimento. Mateus capítulo 14, versículos 1 a 12, essa história é a história de Herodes, João Batista, e é uma história até de certa forma chocante, tendo em vista o desfecho que ela tem quando sabemos João Batista acaba sendo decapitado. Mateus 14 diz: Por aquele tempo o tetrarca Herodes, aqui Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. João Batista aqui supostamente teria ressuscitado para Herodes, porque a partir do ministério de Jesus havia uma certa identidade entre os dois. Então Herodes, que matou João Batista, a gente já vai ver aqui, vai se sentir talvez culpado ou temeroso por algum tipo de volta do espírito de João Batista, né? Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. É uma cena chocante. Mas se pensarmos no sofrimento e na razão do sofrimento, talvez a gente, lendo um texto como esse, não tenha tanta resposta assim. Quer dizer, temos a decapitação de um homem piedoso, justo, temente a Deus, identificado com Jesus, que prepara o seu caminho, porque ele havia condenado a união de Herodes com a mulher do seu irmão. Tanto Herodes quanto a mulher do seu irmão se separaram dos seus cônjuges e vieram a contrair matrimônio. E João Batista, sabendo do erro dessa atitude, naquela ocasião, condena aquele ato.
Herodes não toma nenhuma atitude com João Batista, a não ser prendê-lo. Não podia matá-lo, ele temia o povo. Mas numa ocasião de aniversário de Herodes, Herodias, filha dessa mulher com quem Herodes agora se casou, Salomé, no caso, era essa mulher, Herodias dança, uma menina, cresce que tinha de 12 a 14 anos, e parece que a dança foi sensual porque despertou a atenção de Herodes. E nessa dança, Herodes, emocionado ou tentado, diz a ela que ela podia pedir o que ela quisesse, até a metade do seu reino. Claro que isso não deve ser interpretado literalmente, mas a ideia era que Herodes de fato queria recompensar aquela moça. Ela vai à sua mãe, e a sua mãe, pelo ódio que tinha de João Batista, porque havia condenado essa nova relação, pede a cabeça de João Batista numa bandeja. O texto é muito curto, chega a ser frio de certa forma, e extremamente contido nas palavras, porque vai lá o executor, mata João Batista, traz a sua cabeça, dá a Herodias, Herodias entrega a sua mãe. E assim termina a história. E no fim, ainda os discípulos de João Batista carregam o seu corpo para ser sepultado. Qual a razão desse sofrimento? O que isso trouxe de fruto e resultado? Que injustiça! Um homem piedoso, temente, um homem crente, um homem honesto, corajoso, disse aquilo que acreditava. E numa dança, num evento de aniversário, por um desejo completamente egoísta e maldoso de uma filha e de uma mãe, Herodes é comprometido diante das pessoas que ali estavam a entregar a morte, a entregar a cabeça de um homem piedoso. E aí eu me deparo com esse versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Apesar das muitas lutas que Paulo tem que enfrentar, tanto na sua vida como no seu ministério, porque a vida na época não era nada fácil, é a ressurreição de Cristo que motiva Paulo. Veja o versículo 14 desse texto de 2 Coríntios 4, que acabamos de ler. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Então, a falta de desânimo ou o ânimo que Paulo tem, muito está baseado nessa ressurreição de Cristo e no compartilhamento dessa ressurreição com os crentes, e aqui no caso com Paulo. E também Paulo fala aqui do poder de Deus que o motiva. No versículo 7 ele diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Então, tanto a ressurreição como o poder de Deus motivam Paulo para que ele não fique desanimado. E tudo isso ainda leva à glorificação de Deus. Veja o versículo 15. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Então, em todo o caos que Paulo está vivendo naquele tempo, tanto enquanto ser humano, mas também enquanto crente e ministro, essas coisas lhe motivam, lhe fortalecem para que não desanime. A ressurreição de Cristo, da qual ele pode compartilhar, o poder de Deus, sendo Paulo um vasinho de barro, né? E tudo isso servia para Deus ser glorificado. Por isso não desanimamos. Que não são palavras vazias de Paulo, ditas assim superficialmente, de qualquer jeito. Paulo sabia o que estava falando. E veja, nesse documento de 2 Coríntios, no primeiro capítulo, versículo 8, isso ainda fica mais claro para a gente.
2 Coríntios 1, versículo 8 em diante. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Veja bem aqui o tema da ressurreição. O qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. E de novo o tema da glória de Deus aqui está evidenciado por Paulo. Quer dizer, ele experimenta o poder, experimenta o livramento, o poder da ressurreição de Jesus, é livre da morte, mas isso é para a glória de Deus. Então Paulo tem uma noção maior do que terrena do plano de Deus, como um plano superior que também envolve o terreno, mas que dá a ele uma outra dimensão. Ora, meus irmãos, Paulo então sabe o que é o sofrimento. Ele não está negando e nem desprezando e nem sendo superficial. Ele foi açoitado com varas, foi jogado na prisão e teve as pernas presas num tronco. E mesmo assim orava e cantava louvores a Deus em Atos capítulo 16. Paulo e Silas. Em outra ocasião, quando uma tempestade fez todos desistirem e se desesperarem, achando que não havia mais salvamento, Paulo disse que todos fossem corajosos em Atos 27. Por quê? Porque havia esperança para todos. Eles seriam livres da morte. Aqui agora, nesse texto que estamos lendo, mais uma vez ele diz, não desanimamos. E eu preciso voltar no versículo 1 desse capítulo 4, porque aqui também Paulo diz a mesma coisa. 2 Coríntios capítulo 4, por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Agora veja bem que esse ânimo ou não desânimo é resultado do que Deus fez na vida de Paulo, do que Deus fez no mundo através do Evangelho, através de Cristo, pelo poder da ressurreição e pelo poder de Deus. Embora o ser exterior de Paulo, nesse versículo 16 que acabamos de ler, se apresente enfraquecido pelos sofrimentos, ele não é imune a isso, ele sofre com isso. O interior de Paulo, isso chama atenção, está renovado, está forte, está animado. Daí a razão de ele dizer, não desanimem. Paulo não está aqui sustentando uma ideia de alma imortal, como Platão sustentava. Como dizendo assim, bom, esse corpo aqui pode sofrer, pode morrer, mas a minha alma é eterna, a minha alma é imortal. Não, Paulo cria que o ser humano era uma unidade, era um todo integrado. Como lá no Gênesis a gente vê, Deus soprou no pó da terra o fôlego da vida e o ser humano passou a ser alma vivente. Um ser humano, o sentido ali é uma pessoa integrada, criação de Deus. Os judeus sempre consideraram corpo e alma como um ser só, unido. E mesmo quando usaram esses termos separadamente, geralmente queriam se referir à pessoa toda, na sua totalidade. Nesse sentido, a separação entre corpo e alma pela morte não é coisa natural. E é por isso que os cristãos, quando falam da ressurreição, falam de uma ressurreição plena, de nós por inteiro, um novo corpo, agora livres da morte, não uma alma que vai para o céu e o corpo, digamos assim, não sofre a ressurreição, não, seremos ressurretos dentre os mortos plenamente, integralmente. Agora veja esse versículo 16. Exterior e interior
são expressões que também têm aqui um sentido um pouco mais profundo. O sentido de velho eu, ou velha natureza, e novo eu, ou nova natureza. Mesmo que na nova tradução da linguagem de hoje, esses termos aqui sejam traduzidos por corpo e espírito. Vejam esse versículo 16. Ser exterior e ser interior. Na NTLH, vemos corpo e espírito. Mas há um sentido um pouco mais profundo do que separar corpo e espírito aqui. O ser exterior, na verdade, essa velha natureza pecaminosa, está exposto a tentações, perigos e degeneração. Mas o ser interior é renovado pela comunhão com Cristo e o Espírito Santo. É a nova vida que nós recebemos. A conversão de Paulo na estrada para Damasco, meus irmãos, marcou o início do seu novo eu. Romanos 6,6 diz que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Em Romanos 7,22, Paulo também escreve que, segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Essa nova vida de Cristo em Paulo lhe leva a ter prazer. E Efésios 3,16, Paulo ora para que Deus conceda aos crentes que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, ou numa outra tradução, no homem interior. Ou seja, meus irmãos, Paulo foi fortalecido para os seus desafios por meio do seu interior, que é cheio de Cristo, em oposição à sua velha natureza, corrompida pelo pecado. Há uma transformação na vida do crente que recebeu essa vida de Cristo em si, transformação essa que está em curso e que será plena e perfeita no dia em que Jesus nos transformar plenamente. Mas isso já está em curso, já está acontecendo. É algo progressivo. Veja comigo alguns textos importantes, dois em especial quanto a esse assunto. Efésios 4, versículos 22 a 24. Preste atenção nesse texto. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe, que degenera, segundo desejos enganosos. Essa natureza está comprometida. E a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. E a se revestir da nova natureza, segundo Deus criada, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, de uma certa maneira, o que Paulo está dizendo aqui é: não desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso ser exterior se desgaste, porque é corruptível, porque é pecaminoso, porque envelhece, porque cede a tentações, o nosso ser interior, que é Cristo em nós e o seu Espírito, se renova dia após dia e vamos sendo transformados. De modo que é preciso mortificar essa velha natureza e dar lugar a essa nova vida. Um outro texto muito importante, paralelo a esse, está em Colossenses 3, versículos 9 em diante. Preste atenção. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram, de novo, da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza que se renova, a palavra renovo de novo aqui, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Então o que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 4? Que nós não podemos desanimar. Deus fez algo precioso em nós. Nos deu a sua vida, nascemos de novo, do nosso interior fluem rios de água viva. Temos esperança, temos os olhos abertos hoje. Ainda temos uma natureza pecaminosa com a qual a gente luta, sim, mas há algo novo que já foi feito em nós e que vem se agigantando em nossa vida, nos preparando para quando esse novo for pleno e já não tivermos mais a velha natureza. Logo,
Não há por que desanimar. Você que é salvo em Cristo, você que tem vida eterna e paz com Deus, você que teve o perdão dos pecados, você que é regenerado, não tem por que desanimar, porque mesmo em meio a uma pandemia, mesmo diante da morte de queridos, mesmo com o medo que nos assola, é preciso sabermos que Jesus trouxe a luz, a imortalidade. Ele venceu a morte. O texto prossegue no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo não menospreza, meus irmãos, suas dificuldades, até porque ele lista algumas vezes os seus sofrimentos, e aqui é importante fazer menção disso, para a gente não achar que nessa pandemia estamos vivendo uma coisa nova. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 11 a 13, tentemos pensar na situação e contexto de Paulo. Vejamos o que ele escreve aqui. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos reconciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 já dessa carta, nós vemos de novo Paulo falar desse sofrimento, que ele quase foi levado à morte, mas Deus o livrou. Mas no capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 8 e 9, veja o que ele escreve: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Mas não ficamos por aqui, virando uma página, no capítulo 6, versículos 4 em diante, veja que Paulo escreve: pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Cristo, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência e na bondade. E o texto ainda se prolonga, mas indo ao capítulo 11, versículo 23, nós vamos encontrar outras menções, e no capítulo 12, versículo 10, nós encontramos: sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então Paulo não menospreza o sofrimento, ele sabe o que é o sofrimento, a perseguição injusta, inclusive, a fome, a nudez, a quase morte, a escassez. Mas aqui nesse texto é importante dizer, ele não está só pensando em si, ele está pensando em nós. Quando ele escreve a nossa leve e momentânea tribulação, ele está pensando em nós, cristãos. Sob a perspectiva celeste, é que o sofrer terreno é momentâneo. De novo, ele não está menosprezando que o sofrimento é algo que de fato nos traz pesar, nos afeta. Ele não é indiferente a isso, mas ele tem uma perspectiva daquilo que é maior. Então, tendo a perspectiva celestial, da vida eterna, da grande herança que os crentes terão, o sofrer, que é terreno, é momentâneo. 1 Pedro 1,6, Pedro escreve assim: nisso vocês exultam, e embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm,
muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui, por exemplo, nós vemos um propósito para o sofrimento: exaltar a fé como um valor inigualável. Uma vez confirmado o valor da fé, muito mais preciosa do que o ouro, que isso resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então veja, essa é a situação do apóstolo Paulo. E nessa mesma carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 10, Pedro escreve: "E o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês." Então é por isso que nesse texto de 2 Coríntios 4,17, Paulo fala de uma leve e momentânea tribulação. É claro que Paulo não está dizendo que o apedrejamento que ele sofreu em Listra foi insignificante, em Atos 14. Claro que não. A questão é relacionar o temporário com o eterno, o insignificante com aquilo que é significativo, a aflição diante da glória. Não podemos dizer, meus irmãos, que a aflição em si mereça a glória, porque nesse caso nós iríamos em busca da aflição para ter a glória. Intencionalmente buscaríamos o sofrimento. Mas é Deus quem permite a aflição do crente e por meio dela Deus produz eterna glória para esse crente. Veja Romanos 8,17. "Somos coerdeiros com Cristo se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados." Essa palavra é incrível, de 2 Coríntios 4, versículo 17. Deus permite a aflição do crente e por meio dela produz eterna glória para o mesmo crente. Paulo fortalecia em outro lugar o ânimo dos discípulos. Isso está em Atos 14, 22. Exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Como é que Paulo animava os discípulos, fortalecendo-os, animando-os a ficarem firmes e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Aqui é uma expressão muito bela, peso de glória. Essa palavra no hebraico seria kabod, que significa tanto peso como glória. Mas no Novo Testamento é baros que é usada, é uma palavra grega que também tem o sentido de peso ou plenitude. Ou seja, a ideia aqui é de uma glória tão grande que é imensurável. E aí não tem como a gente esquecer Romanos 8,18. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meus irmãos, é claro que a igreja tem uma missão aqui no mundo. Luz do mundo, sal da terra. É claro que há muito que possamos ainda e podemos fazer. Mas é impossível ter esperança sem ter esperança na ressurreição. É impossível olhar para o horizonte sem ter o olhar para o céu, na vertical. É impossível. E seremos os mais infelizes da terra se a vida se reduzisse a esse plano apenas. É interessante essa noção de peso de glória, porque no capítulo 3 de 2 Coríntios, Paulo vai lidar com esse assunto falando da lei. E aqui não tem como a gente deixar de ler 2 Coríntios 3, 7, se você puder me acompanhar, tem a ver com peso, com valor de glória. Esse texto diz assim: "Se o ministério da morte, da lei de Moisés, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo para dar lugar à graça, o ministério do Espírito, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, o de Moisés, da lei,
Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, pois neste particular o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Meus irmãos, é claro que a gente está num tempo difícil, dolorido, pessimista, por que não dizer? Está todo mundo assustado, sem segurança. Autoridades de saúde também estão perdidas, faltando insumos, faltando leitos, faltando saúde até nos profissionais para lidarem com os adoentados. É claro que isso tudo é verdadeiro e ninguém está aqui desprezando e nem sendo insensível. Mas graças a Deus por meio de Jesus que a nossa vida não se resume a este plano, a este período terreno e temporário, dolorido e que machuca todos nós. Um outro texto de Pedro nos diz assim, na sua carta, 1, capítulo 4, versículo 13, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Sim, se eventualmente a igreja tinha uma outra ideia sobre vida próspera, de imunidade, de não sofrimento, de só vitória, enriquecimento e saúde plena, bom, aí você deve estar numa crise, meu irmão. Mas se a tua visão é bíblica, o sofrimento é o sofrimento de Cristo e nós só somos discípulos dele, seguindo os seus passos. Coparticipantes. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. E aqui Pedro diz, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. E não me entenda aqui como alguém pessimista ou sendo reducionista, quer dizer, então pastor, a gente tem que esperar o céu? Não, a gente tem que fazer o que puder aqui, mas com o nosso coração no céu. O nosso coração no céu, orientado pelo céu, amando as pessoas aqui, mas não nos desesperando, não desanimando, porque a morte não é a última palavra. Veja o que o texto diz no versículo 18. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Veja como o nosso foco e o nosso coração são importantes. Jesus disse sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Aliás, Provérbios diz, mas Jesus disse que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. É preciso olhar para o céu, meus irmãos. Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. De novo, é claro que o crente vive uma espécie de tensão entre o seu papel aqui e a sua esperança na vida por vir. E é exatamente nessa tensão que a gente vive. Nem podemos dizer que ser cristão é entender agora a vida como plenamente vivida, no sentido humanista da palavra, e nem podemos ser aquele cristão pessimista ou passivo que só espera o céu. Não, nós aqui servimos a Deus, amamos as pessoas, pregamos o evangelho, nos orientamos a servir o próximo. Mas a nossa esperança está em Jesus. Paulo não diferencia o material do espiritual. É importante dizer isso. Não é isso que está em questão. Ele diferencia o terreno do celestial e o que é temporal daquilo que é eterno. É diferente de a gente começar agora a ir contra o corpo ou contra a matéria. Não é disso que se está falando aqui. Ao contrário, são os limites do que é terreno que Paulo nos chama a atenção e também para a falta de limites para aquilo que é eterno. Veja Romanos 8, versículos 24 e 25, e eu estou citando vários textos porque de fato a Escritura é rica nesse particular, porque na esperança fomos salvos. Nós já falamos sobre isso no domingo passado. Porque na esperança fomos salvos.
Esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, esse é o nosso tempo, esse é o nosso desafio. As coisas invisíveis são aquelas de que nos apropriamos pela fé em Deus, meus irmãos. E aqui eu lembro de um outro texto do escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 13, falando dos heróis da fé. Ele diz lá: todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas. Olharam para elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Não há como tirar os olhos e o coração do céu. Por outro lado, também, Deus não pediu, através da oração de Jesus, que saíssemos do mundo, mas que fôssemos guardados no mundo e servíssemos as pessoas. Hebreus ainda, no capítulo 12, falando da oferta da nossa vida a Deus, diz no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Claro que aqui estamos falando de perseguição direta, mas de uma certa maneira o pecado em si é uma perseguição direta a Deus, sua santidade e seu plano. Não dá para pensar em perseguição só naquilo que não cristãos, ou ateus, ou inimigos da cruz fazem. Na verdade, o pecado gerou uma inimizade da criação e da vida humana com Deus. Neste sentido há uma inimizade. E é nesse sentido que Paulo aqui então nos pede, e o autor aos Hebreus também nos pede, para olharmos para Jesus, que suportou oposição, para que vocês não se cansem nem desanimem. E aqui cito mais um texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Hoje ao meio-dia eu estava ali olhando um vídeo de uma enfermeira tratando do irmão Lázaro, ex-componente da banda Olodum, que infelizmente veio a falecer. E estava lá essa enfermeira crente cantando enquanto lidava, manejava com aquele paciente, de olhos abertos ainda. É difícil enxergar isso, sabendo agora que ele veio a falecer. É duro. Mas ela lá estava cantando, esperançosa do poder de Deus, da ressurreição em Jesus, da vida eterna, de que Cristo venceu a morte, trouxe à luz a imortalidade. Meus irmãos, que esperança! A nossa pátria está nos céus. E de lá nós aguardamos o Salvador, e ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Por isso que ele é a primícia dos que dormem. Como isso? Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E aqui eu volto para a história de João Batista. Será que a gente tem coragem hoje para fazer a afirmação que João Batista fez diante de Herodes e da mulher do seu irmão, antiga mulher do seu irmão, Filipe, combatendo aquilo que está errado, tendo coragem de, em amor, dizer a verdade? Será que nós não nos tornamos complacentes demais em nome de um suposto amor? Será que não nos tornamos tolerantes demais, abrindo mão da verdade? Será que isso é amor? Será que nós temos esperança mesmo num novo céu e numa nova terra? Ou será que eventualmente isso para nós é uma coisa distante e a gente se amedronta com a possibilidade da morte, do adoecimento?
Será que a gente imagina que vai resolver todos os problemas desse mundo? E a nossa ideia de evangelho é só o nosso encontro com o necessitado, com o pobre, com o vulnerável? Será que a gente não tem a perspectiva daquele Cristo na sua divindade, que nos dará a vida eterna e paz com Deus plenas e para sempre? Paulo também escreveu a Timóteo: todos os que querem viver vida piedosa em Cristo serão perseguidos. Isso sempre me faz pensar: por que a igreja nem sempre tem sido perseguida? Por que nós, individualmente cristãos, nem sempre nos encontramos numa situação delicada como João Batista? Porque, eventualmente, até a igreja, às vezes, pode dar as mãos com o mundo ou com o inimigo. Lhe falta coragem, uma visão celestial. Lhe falta fé. Lhe falta a confiança no poder da ressurreição. Às vezes a obra da igreja está muito humanizada no sentido de toda a leitura do Evangelho é trazida para cá e para o agora. Perdemos de vista a perspectiva divina de Cristo, do poder da ressurreição e da nossa pátria celestial. Por fim, ao concluir, eu lembro de um outro texto de Paulo, também escrito aos Filipenses, quando ele diz assim, Filipenses 3,10: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Texto bem semelhante, Paulo escreve aos Colossenses 1,24: agora me alegro nos sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. E aí eu não posso esquecer do que Paulo escreveu. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Que coragem João Batista teve. Você não tem o direito de viver com ela. Herodes temia João, diz o Evangelho de Marcos, que relata essa mesma história, sabendo que era homem justo e santo e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, Herodes ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. E na ocasião em que Herodes entregou a cabeça de João Batista a Herodias, ele estava dando um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia. E aparentemente a história de João Batista termina aqui. Mas Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, ninguém houve como João Batista. Meu irmão, eu quero orar com você agora. Minha irmã, eu quero pedir que Deus abençoe você nesse momento. Deus tem todo o poder e toda a autoridade. Nós somos um povo de esperança. Mesmo que não vejamos, nós confiamos, nós aguardamos, nós não desanimamos, nós esperamos. Mas o Evangelho é isso. É a boa nova de que em Cristo o mundo foi reconciliado. O poder da morte foi vencido. E nós, nesse particular, esperamos a transformação de tudo, do mundo, da criação e da vida humana. Para que aí sim, não tenhamos mais nenhum limite, nenhuma lágrima, nenhuma dor. Possamos viver plenamente para tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Enquanto esse dia não chega, nossos pés estão na terra e o nosso coração no céu. Nossos pés estão na terra porque não nos alienamos em nome de uma vida piedosa, como na igreja da Idade Média os homens supostamente piedosos fizeram, refugiando-se no deserto, criando seus monastérios. Não, nós fomos chamados a ser luz no meio da escuridão.
Nós temos uma missão, temos um papel. Mas, de novo, nosso coração está no céu. E esse é o desafio para nós crentes. Vivemos neste mundo sem sermos dele. Amamos as pessoas sem amarmos o sistema. Teremos tudo como se não tivéssemos nada. E como Paulo disse aos Filipenses, eu sei estar contente em qualquer situação. Rico ou pobre, com saúde ou sem, tudo posso em Cristo que me fortalece. E para concluir nessa noite, eu cito o texto de Tiago, capítulo 5, versículos 10 e 11, que são para nós talvez um texto próprio para esse momento que estamos atravessando. Tiago 5, 10 e 11. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Eu queria convidar você a orar comigo, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por Jesus, teu Filho, obrigado pelo Evangelho, pela salvação eterna, pela paz com Deus, pela santa vocação, pela imortalidade que o Senhor trouxe à luz, pela vitória sobre a morte, pela pátria celestial, pelo conforto do Espírito Santo, pelo amor derramado em nossos corações, que nos consola e nos faz ter esperança e que nos move a servir. Senhor, abençoa os meus irmãos em casa agora. Abençoa as suas famílias, abençoa os seus queridos, abençoa os seus amigos, seus colegas, conforta-os nesse tempo difícil, manifesta o teu poder, esse que nos traz ânimo, que não nos deixa desanimar e que redireciona o nosso coração e os nossos olhos para ti, Senhor, a despeito da leve e momentânea tribulação. Um grande peso de glória está sendo produzido para a glória do teu nome. Pai, abençoa meu irmão, minha irmã, nossos filhos, nossos netos, nossos pais. Fortalece-nos nesse tempo difícil. Abençoa o nosso país, Senhor. Nosso estado do Rio Grande, nossa região metropolitana. Dá graça às autoridades, dá saúde, Senhor, dá sabedoria. Tem misericórdia da nossa nação, Pai. Estende as tuas mãos e nos abençoa. Abençoa os profissionais da saúde. Abençoa nossos irmãos queridos, internados. Que a tua mão esteja lá naquele hospital. Sobre cada um deles, Senhor. Conservando, protegendo, livrando da morte. Nos dando esperança. Que mesmo em face da morte, nós não veremos a morte. Sim, Senhor. Abençoa cada um de nós. Que a tua palavra produza fortes raízes em nosso coração. E que nos anime, nos nutra, nos alimente para vivermos mais essa semana. Mas que a tua boa mão, como essa palavra agora nos diz, faça com que tudo acabe bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. E por isso nós te agradecemos por meio de Jesus, teu Filho.